Termo de depoimento número 32, que presta Marcelo Baia Odebrecht, na presença de seus defensores, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se estes são os defensores por ti nomeados e ainda se é de livre e espontânea vontade que compareces para depor em face do Ministério Público Federal para a instrução do acordo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 2.850 de 2013. E pergunto ainda se está ciente de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos teus depoimentos e ainda dos meios de prova que tu fores alcançar. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu lhe peço, por favor, que fale sobre o anexo número 10, influência junto a Guido Mantega para obtenção de benefícios ao setor de etanol Odebrecht Agroindustrial. E antes de esclarecer, por favor, que confirma o conteúdo do anexo que foi entregue pela tua defesa ao Ministério Público Federal. Confirmo o anexo. Esse é um exemplo grande, é um tema que ocupou também grande parte da minha agenda com o Guido. É um exemplo claro daquilo que na cabeça do governo deu um benefício para a gente e no fundo ele tinha nada mais que resolver um problema que ele mesmo criou. E a gente, por alguma razão, se enrolou no problema. Então, em 2007, 2008, a pedido de Lula, naquele auge do etanol, a empresa acabou investindo no setor do etanol, um mega investimento. Foi o maior investimento que a gente fez nos últimos anos, foi nessa área. E aí, logo depois disso, o governo começou a ter problema tributário e tirou a CID, começou a controlar o preço da gasolina. Olha a história, gerou um mega problema. Até hoje é um passivo nosso que a gente tem enorme, é uma dívida enorme nossa, acabou de ser reestruturada. A gente fez esse compromisso de investimento e gerou esse problemaço que a gente tinha. Nós éramos a empresa talvez com maior problema, porque a gente tinha sido a maior investidora, os outros, na verdade, eram investimentos antigos, nós tínhamos investido a pedido Lula naquela época, e aí passou a ser, desde que eu assumi a Odebrecht S.A., na verdade, a decisão de investimento ocorreu antes de eu assumir a Odebrecht S.A., já estava investido, então, a partir do momento que eu assumi, esse passou a ser um dos grandes problemas que eu tinha que lidar e fazia parte da minha agenda com o Guido para resolver. Dentro dessa linha, não foram poucas as reuniões. E aí, uma das primeiras foi essa questão do pacote de etanol, que é acúmulo de PIS com fins. E aí, como é que ia funcionar as coisas, para ter ideia. Por que eu digo que era uma coisa justa, legítima, mas óbvio que talvez eu conseguia resolver as coisas, ou ajudar a resolver as coisas pela relação que eu tinha. Então, um exemplo claro, era um pacote que foi prometido, que ia resolver o setor, e eu tinha uma reunião de Guido por outra razão. Quando eu estava esperando o Guido, essa reunião foi em Brasília, eu estava esperando ele naquela antessala, que tem uma sala de reunião, ele entra pela sala dele, eu estava esperando, eu não me lembro quem, mas alguém da equipe dele, Marcelo, esse é o decreto do pacote do etanol que vai sair amanhã. Aí eu li rápido e disse, isso não resolve, não é nada disso. Aí o governo vai dizer que fez o pacote de etanol desonerou e não vai resolver. Aí quer dizer, eu logo em seguida tive a reunião com o Guido e disse, Guido, segura esse negócio e vamos botar os técnicos da Única e seu pessoal para resolver esse assunto e vir um pacote razoável. E aí foi feito isso, quer dizer, aquela história, era legítimo, mas com certeza se eu não tivesse esse acesso, o pacote ia sair e ia ser prejudicado. Então eu consegui isso, teve a reunião, aí o pacote, isso aí foi aquele pacote que saiu junto com o REIC, esse foi um exemplo. O outro assunto foi a CID. A gente precisava que voltasse a CID a gasolina, porque a CID cria a diferencial para o etanol, que o governo, para controlar o preço da gasolina, tinha tirado. E aí tinha uma discussão dentro do governo da questão da inflação, a CID para o peso, a gente contratou Via Única, que é a entidade do setor, o FGV para aprovar. Aí eu consegui mobilizar os técnicos da Fazenda para discutir com a Única a questão, qual era o impacto da inflação. Quer dizer, isso tudo era legítimo, foi um problema criado por eles. Agora, se infelizmente ele via isso como um benefício que ele estava dando para a gente, com certeza pesava na cabeça dele quando ele fazia o pedido para doar de campanha, e algumas coisas, não tudo, eu conseguia resolver por esse acesso que eu tinha a eles. Quer dizer, se tivesse uma empresa ou um setor que não tivesse esse acesso e não fosse grande dador, não tivesse esse compromisso que eu tinha com eles,
provavelmente não tinha resolvido. Então, ainda que não tenha resolvido total, o que foi resolvido, com certeza teve um peso importante no fato de que eu tinha esse acesso a ele. Na cabeça dele haveria então uma doação, e houve essa doação? Não, na cabeça dele não havia. Na cabeça dele é aquela história. Ele, a partir do momento em que se criou, a partir do momento em que eu passei a ter aquele crédito 50, depois ele me sinalizou que a partir desse momento, eu e ele nunca mais falamos, mas a gente criou uma relação onde eu tinha acesso a ele, ele atendia o que, não era que atendia tudo, mas atendia algumas coisas, e ele sabia que eu doava e ao mesmo tempo eu criava esse compromisso implícito. Então esse é um exemplo de coisas como funcionava o governo. Quer dizer, na verdade é o que eu digo, vamos supor que a Odebrecht não tivesse no setor de etanol, provavelmente, por mais legítimo que tenha sido isso aqui, era capaz de, sem o acesso que eu tinha a ele, isso aqui não ter saído, apesar de ser 100% legítimo. Esse acesso que eu tinha a ele era por quê? Porque ele sabia que eu era um grande doador. Se ele não começasse a resolver também uma parte dos problemas que eu levava para ele, legítimos ou não, eu ia criar dificuldade na época da eleição. E como, se você associar que eu era um dos maiores doadores, ele criaria um buraco na campanha dela. Então, é a coisa que, apesar de não ser uma coisa implícita, era como funciona a relação de um grande doador com uma pessoa do setor público, entendeu? E aí, quer dizer... Vocês acabaram ganhando a exoneração por fins, né? E mais o crédito presumido correspondente. Na verdade, é aquela história. Isso aqui não foi criado como dificuldade e depois vendido como facilidade. Quer dizer, isso tudo aqui foi discutido tecnicamente, tinha embasamento, mas provavelmente não teria sido como outros que não teriam sido se você não tem acesso. Esse foi negociado em que época mesmo? Foi em 2000 entre 2013 e 2014. Junto com a outra desoneração? Esse foi junto com o Reiki, o último pacote de desoneração do setor. Tá. Depois porque nesse momento já começou a haver muitas críticas na mídia sobre os pacotes de desoneração que privilegiavam setores. Esse e o Reiki, então, geraram um crédito lá na conta de 100 milhões. Não, esse aqui não gerou nada. Esse aqui não gerou nada. Esse aqui, a agroindustrial estava tão ferrada que eu nem tinha como pedir eles para contribuir com a conta. Tá. Entendeu? Na verdade... Não, mas esse que gerou, né? Não, o reiki, dentro daquele ali é o seguinte, o reiki era uma coisa relevante, que era uma coisa que resolveu, e eu, naquele alinhamento... Eu vou inverter, então, se não tivesse saído esse pacote aqui, teria saído 100 milhões? É o que eu digo, eu acho que é aquela história, ele resolveu uma coisa, não resolveu outra, resolveu parcialmente. Aí, essa pergunta tinha me feito para eu no Reiki. Eu disse o seguinte, se não tivesse saído o Reiki, provavelmente eu não teria dado os 100 milhões, porque ele sabia o impacto do Reiki. Se esse pacote aqui tivesse saído, não tivesse saído o Reiki, provavelmente eu não teria dado. Eu acho que o Reiki pesou mais do que aqui. Por quê? O Reiki, aqui, de certo modo, ele sabia que ele tinha uma dívida com o setor. Tá. No Reiki, na cabeça dele, ele achava que, não necessariamente ele achava que o setor precisava tanto quanto aqui. Essas coisas não são muito preto no branco, mas eu diria o seguinte, a contribuição, os 100 milhões, e por essa razão foi o seguinte, sem o Reiki, eu não teria doado aquele valor que eu doei para 2014. Mas isso aqui faltou, apoiou, teve peso, alguma coisa? Eu acho que esse aqui, tudo pesa, mas eu diria que... Não foi preponderante. Não, e esse aqui eu diria que foi muito difuso entre as empresas. A gente, por exemplo, é aquela história, o Reiki, quem estava na frente, apesar da cadeia estar por trás, aqui era a Odebrecht única, tinha várias empresas, a gente não era o líder. Mas o que eu mostro com isso, que eu fiz questão, é o seguinte, esse era mais um item dos N's da minha agenda e como funcionavam as coisas, que não era às vezes uma troca direta, entendeu? E as outras empresas que faziam parte da única
colaboraram também? Eu não sei formar. Não sabe formar? Aí eu nunca, essas coisas normalmente as empresas não falam. Não falam, né? Não falam. A não ser o caso da CNO, não da do Benjamin. Não, Benjamin não tem nada a ver com... Não sei aquele Não, caso, não, né? não, Aquele caso lá, óbvio, mas eu estou conversaram dizendo entre assim, empresários, né? mas aí ele pediu uma coisa, um pedido privado para privado, não teve nada. Mas eu estou dizendo assim, se você acerta alguma coisa por conta de alguma coisa, de alguma agenda, já isso você não fala. Mas isso aqui sendo um benefício do setor, não houve uma reunião na Única para tratar de alguma vantagem? Houve várias. Eu não sei. Aí eu não conduzi a reunião da Única, eu não estava presente na reunião da Única, mas com certeza, veja bem, eu não e nem meu pessoal tinha, porque eu não acertei nada por conta disso. Então, eu nunca transmiti para o LE, nem ele para mim, que tinha acertado alguma coisa por conta disso. O que pode ter havido, mas aí com certeza o Cláudio, mas eu acho que também era a questão da intervenção junto ao Congresso. Mas novamente, é aquela história. Quando esse assunto entrou no Congresso junto com o Reiki, esse assunto não tinha a digital Odebrecht, porque era o setor realmente está precisando ter uma bancada ruralista que é grande. Obviamente que aí vai perguntar, sim, a bancada ruralista apoia os projetos porque sabe que vai contar com apoio, sim, mas aí é uma coisa mais difusa ainda. Eu acho que nesse momento que transitou os dois temas no Congresso, eu acho que se houve algum pedido de apoio, tudo, foi mais dos congressistas, foi mais focado no Reiki. Essa é a impressão que eu tenho. O Cláudio pode esclarecer melhor esse assunto. Os senhores têm algum acréscimo? Não. Então, dou por encerrado o depoimento número 33.